todos. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho como escreveu Mateus, capítulo de número 13, leremos os versículos de 3 a 9. Mateus, capítulo de número 13, versículos de 3 a 9. Como o pastor Carlos Júnior mencionou nesta manhã, o tema da mensagem dessa noite é os solos do coração. E a palavra de Deus em Mateus capítulo 13, versos de 3 a 9 diz assim: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais uma vez, meu Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, maravilhosa e poderosa que é. E pedimos mais uma vez que o Senhor nos abençoe neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esta é uma parábola muito conhecida entre o povo de Deus. O Senhor Jesus, ele inicia as suas mensagens anunciando a dispensação ou o período da igreja. Porque até então, Cristo pregava anunciando as características espirituais de seu reino celestial e divino. Mas agora, ele começa, então, a anunciar sobre a missão de evangelização que a igreja receberia e deveria cumpri-la em todo o mundo. E essa parábola traz ao nosso conhecimento a essência de todo o evangelho e de toda a missão da igreja. O Senhor Jesus vai abordar alguns personagens nessa parábola. Ele fala primeiramente do semeador. E o semeador é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, trabalhando através de seus discípulos para anunciar o evangelho a toda a criatura. O Senhor Jesus também vai falar na sua parábola sobre a semente, que é o evangelho de Jesus. É a verdade divina e irrefutável que diz que o homem, por causa do seu pecado, ele não pode mais ver o reino de Deus, pois o pecado cria separação entre Deus e o homem. Sendo assim, Jesus é enviado pelo Senhor e Ele é a ligação entre Deus e o homem. Por isso o sacrifício de Jesus, ele é tão importante, por isso ele é tão necessário, por isso ele aconteceu na cruz do Calvário. Por causa deste sangue, o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz, é que nós podemos receber perdão. Esse sangue, e somente esse sangue vertido, é quem pode purificar o ser humano dos seus pecados. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crer, ou seja, todo aquele que em Jesus Cristo depositar toda a sua fé, esse tem a vida eterna. Passou da morte para a vida, não entrará em condenação e jamais será confundido. Esse é o evangelho da Bíblia. Qualquer outra coisa que estiver além disso, seja anátema. Porque a essência do evangelho é essa. O homem é pecador. O pecado leva o homem para o inferno. Mas Jesus veio ao mundo para salvar o homem. E todo aquele que nele crer não perecerá, mas receberá a vida eterna. Esse é o evangelho da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E o Senhor também menciona outro personagem, se é que podemos chamar assim, que são as aves. E elas se referem a Satanás, se referem ao diabo, que trabalha incessantemente, queridos, incessantemente. Satanás, o inimigo de nossas almas, trabalha para fazer com que as pessoas não se atentem à importância do evangelho e à urgência, principalmente em nossos dias, de se renderem a Cristo como o Senhor de suas vidas.
porque o tempo está acabando. Como nós cantamos ainda há pouco, Jesus está voltando. E aquele que não o tiver como seu Senhor e Salvador, ficará aqui nessa terra e passará por um tempo de muita dificuldade, de muita aflição. Mas todo aquele que nele crê, subirá com ele para as mansões celestiais e eternas. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos também, meus irmãos, os solos, que são apresentados nessa parábola. 4 tipos diferentes de solos. E nós sabemos que para o plantio da semente, o solo, ele precisa ser preparado. Caso contrário, a colheita será uma colheita infrutífera. Não se pode plantar a semente em qualquer tipo de solo. O solo precisa ser bem preparado, para que então possa receber a semente e a semente possa germinar e produzir. Os solos, nessa parábola, representam o coração do homem. 4 tipos de solos, 4 tipos de corações. A palavra de Deus, através do Senhor e Salvador Jesus, nos convida nessa noite a abrir bem os nossos ouvidos, a abrir bem o nosso coração e fazermos uma análise profunda e, sinceramente, meus irmãos, uma análise honesta. Como está o seu coração? Como está o meu coração? O que ocupa o nosso coração, o nosso pensamento? Ainda mais, o que acontece quando a semente do Evangelho cai no nosso coração? O que acontece quando a semente cai no nosso coração? O primeiro tipo de solo, ou o primeiro tipo de coração que nós vemos nessa parábola, é o que está no versículo de número 4. É o coração duro. As palavras junto ao caminho significam o caminho trilhado pelo campo. Vamos tentar trazer um pouco mais perto de nós. Pense num milharal. E nós sabemos que os milharais, principalmente aqui no nosso país, eles são muito grandes, são muito extensos. Dá para se perder muito fácil num milharal. Mas no meio do milharal, ou em partes do milharal, você tem um caminho ali. Não tem espigas plantadas naquele lugar, é só o caminho. É só a terra batida. Para que as pessoas que trabalham ali, naquela plantação, possam entrar e sair sem se perder do milharal. E esses caminhos, eles são sempre pisados pelo homem, ou passam carros, passam outros tipos de veículos de locomoção. E por causa disso, esse solo, ele se torna um solo endurecido. Ele se torna um solo rígido, porque os pés, ou os pneus, ou qualquer outra coisa que seja, vai compactando esse solo, vai compactando aquela terra, e aquela terra fica dura e imprópria para o plantio. E é interessante, irmãos, que a semente que cai na beira do caminho, ela é pisada, ela até chega a entrar um pouquinho na terra, mas ela não entra o suficiente para conseguir germinar, porque aquela terra é uma terra dura. E a semente que cai nessa terra, ela fica à mercê das aves, que sentindo o cheiro, ou às vezes até mesmo vendo essas sementes, as aves descem ali ao caminho e comem essas sementes, levam essas sementes embora. E o Senhor Jesus Cristo diz que as aves são Satanás, o inimigo, e que ele tem o poder de arrebatar de nossos corações a semente, a palavra, se os nossos corações estiverem duros. E o coração pode ficar nesse estado. O coração do homem pode sim ficar duro, pode ficar seco, pode ficar impenetrável. Pode se tornar um coração em que a palavra de Deus, ela não tem espaço para entrar, para penetrar ali e ali germinar, ali produzir. Quantas e quantas vezes já se ouviu falar de Jesus? Quantas e quantas vezes já se ouviu falar das transformações que ele de fato
pode efetuar em nossa vida. Quantas e quantas vezes já se ouviu falar de que Cristo pode trazer libertação de pecados, libertação de problemas, mas ainda assim, ao ouvir a palavra, ao receber a semente, o coração está endurecido, está enrijecido, sólido para com a palavra de Deus. Interessante que às vezes outras coisas entram no coração, mas para a palavra de Deus ele está duro. E a palavra parece que bate num coração de mármore e não entra, e não produz nada em nossas vidas. E eu sei que talvez você, que é meu irmão em Cristo, está aqui nessa noite, esteja pensando de fato, pastor, o coração de muitas pessoas no mundo está desse jeito, porque nós pregamos o evangelho e elas não aceitam Jesus, e é verdade. Existe o coração de muitas pessoas que ainda não têm a Cristo, que estão endurecidos. Mas o que entristece, meus irmãos, muito o meu coração, eu sei que de outras pessoas também, é que infelizmente corações de crentes se encontram assim, muitas vezes, endurecidos, duros para com a palavra de Deus. A palavra vem, mas não é recebida, porque o coração está seco. E nós, meus irmãos, precisamos vigiar muito, clamar muito ao Senhor, para que nós não fiquemos assim. Porque até mesmo crentes, como tenho dito, podem chegar a esse nível, e que Deus nos livre disso. Que Deus, em nome de Jesus, nos mantenha sempre com o coração de carne, mas não com o coração duro de pedra. E é por isso que a palavra de Deus nos diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Em nome de Jesus, deixe a palavra de Deus entrar em seu coração. Abra as portas do seu coração, para que essa palavra possa germinar e produzir. Eu não sei por que é que você veio nesse culto nessa noite, mas se você veio para cá, é porque você queria ouvir alguma coisa. E o que você ouve aqui, não por mim, mas pela palavra de Deus, é a palavra de Deus. Abra o seu coração para a palavra em nome de Jesus. Não endureça o seu coração. Eu não sei se o que trouxe você aqui foi problemas, eu não sei se o que trouxe você aqui foi esperança, eu não sei o que trouxe você aqui, mas em nome de Jesus, não endureça o seu coração. Abra seu coração para Cristo. Porque ainda há outros tipos de solos a ser pregado aqui. O segundo deles, por exemplo, é o solo que nós encontramos no versículo de número 5. E é o solo pedregoso. Ou, em outras palavras, é um coração superficial. O solo para plantio, quando ele é rochoso, ele impede que a semente se aprofunde na terra. Então, por se aquecer rapidamente, a semente até germina, ela brota, ela cresce, como o Senhor Jesus Cristo disse aqui, num solo rochoso, cheio de pedras, aquela semente ela produziu. Mas sem a umidade e o enraizamento adequados, essa semente acaba murchando, ou o fruto que deu depois acabou murchando, e pouco depois já se encontra sem vida. O solo não pode estar cheio de pedras, as pedras precisam ser removidas, para que a semente possa de fato criar raízes profundas e se alimentar. E o coração rochoso, meus irmãos, é aquele que está todo entulhado. É um coração que está cheio de pedras. São muitas coisas atrapalhando que a palavra de Deus, ela de fato se aprofunde e crie raízes no coração. Quando não nos aprofundamos em conhecer mais ao Senhor, através da sua palavra, lendo a Bíblia, vindo à igreja, ouvindo a palavra sendo pregada,
Quanto mais nós não buscamos uma vida com mais intimidade com Deus, através da oração, ou como quando deixamos a comunhão dos santos, o nosso coração, ele vai se entulhando com várias coisas. Coisas essas que atrapalham a palavra de Deus de ganhar raízes profundas em nós. E quando nós não estamos enraizados no Senhor, tudo começa a desmoronar. E a nossa tendência maior é já pensar que as adversidades da vida são os problemas. As tempestades é que entulham o nosso coração. Nós somos tentados a pensar nisso. São muitas provações que eu tenho passado. São muitos problemas, muitas dificuldades, é no trabalho, na escola, na faculdade, às vezes é na igreja. Essas tribulações é que me fazem perder o foco do Senhor. E, meus irmãos, pode ser, pode acontecer. Mas eu sinceramente, meus irmãos, e eu tenho essa opinião firmada por conta daquilo que a Bíblia diz, eu creio que os piores entulhos em nosso coração pode ser a ingratidão. A ingratidão pode ser um entulho que impede a palavra de Deus de crescer em nós. O orgulho é outro entulho. E a palavra de Deus diz que Deus ele resiste àqueles que são orgulhosos, àqueles que são soberbos. E isso impede, isso entulha o nosso coração. Às vezes, como falei, é a soberba, pode ser a vaidade. E nós sabemos que a palavra vaidade na Bíblia, na maioria esmagadora das vezes, o seu significado é de algo oco, é de coisa vã, sem valor. E às vezes a gente vai entulhando em nosso coração coisas vãs, coisas que não têm valor. E essas coisas impedem com que nós possamos crescer diante do Senhor em poder, em graça e em estatura. Às vezes, irmãos, é a desconfiança que entulha o nosso coração. Às vezes, é a desesperança. Essas coisas, meus irmãos, eu sinceramente acho que são muito mais difíceis de lidar e entulham muito mais o nosso coração do que as tempestades. Porque geralmente as tempestades, elas mostram o poder e o agir de Deus em nossa vida, mas o orgulho, a vaidade, a soberba, todas essas coisas nos impedem de ver o agir de Deus. E nós passamos a tentar a viver a nossa vida de um jeito que nós achamos que nós podemos controlá-la, que nós somos sábios e que nós sabemos o que estamos fazendo. E com o coração cheio dessas coisas, rapidamente nós murcharemos, nós sucumbiremos. E é interessante que podemos até receber a palavra com alegria, como o Senhor Jesus falou nessa parábola. Mas essas coisas não fazem com que a palavra de Deus, ela alcance o profundo do nosso coração e traga as transformações que ela pode trazer. E então a nossa vida vai ficando cheia de pedregulhos, a nossa fé ela vai esvaziando, a nossa fé vai enfraquecendo, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E quanto menos nós ouvimos a palavra de Deus, mais a nossa fé murcha. E por isso precisamos tomar muito cuidado. E nos nossos dias que temos a nossa atenção roubada a todo instante, a todo momento, nós precisamos, irmãos, nos afundar, nos aprofundar, mergulhar mais e mais e mais no conhecimento da palavra de Deus. Precisamos conhecer mais a Deus através da sua palavra. Porque tem diferença, tá? Conhecer a palavra de Deus e conhecer o Deus da palavra. Porque tem muita gente que conhece muito da palavra de Deus e não crê em Deus. Você já conversou com um ateu dogmático? Se algum dia você conversar com um deles, se prepare. Porque eles são exímios conhecedores da Bíblia, da Bíblia dos Mormons, que eu esqueci o nome agora, outro evangelho de Jesus Cristo. Eles são conhecedores dos 6 caminhos do budismo.
eles conhecem os caminhos do hinduísmo, eles são conhecedores e conhecem profundamente a todas essas coisas, mas não têm nenhuma intimidade com Deus, não caminham com Deus, não buscam a presença de Deus, não honram a Deus, não glorificam a Deus. Conhecem a palavra, mas não conhecem o Deus da palavra. Agora, se queremos conhecer ao Deus da palavra, é somente através da palavra de Deus. E quanto mais lemos, irmãos, da Bíblia, mais nós conhecemos de Jesus. Quanto mais nós abrimos o nosso coração para a palavra de Deus, mais nós conhecemos de Deus, mais nós nos tornamos íntimos de Deus, mais nós vemos o Senhor diante de nós. E hoje é tempo, mais do que nunca, de nós ouvirmos a palavra do Senhor e nos aprofundarmos nela, bem como fez Jó, que antes conhecia a Deus de ouvir falar, mas depois passou a vê-lo. Bem como Abraão, que com a fé que tinha foi chamado de o amigo de Deus. Bem como Davi, que com todos os seus problemas, mas conhecia o Deus em que ele cria e foi chamado pelo próprio Deus, homem segundo o meu coração. Precisamos nos aprofundar mais no Senhor, para que as raízes em nosso coração da palavra de Deus sejam profundas. E sendo profundas, elas possam germinar e germinar para a glória do nosso Deus. Mas há ainda um terceiro coração. Esse coração se encontra no verso de número 7, que diz assim: a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. O terceiro coração é o coração enamorado. Quando se prepara um campo para o plantio, a terra precisa ser limpa, para não ocorrer de outros tipos de plantas nascerem junto com a semente que foi plantada, e aí elas acabarem cobrindo, sufocando a outra plantinha. Quando não se limpa corretamente a terra e outras plantas crescem junto, o produto que foi plantado vai ser sufocado de tal forma que o que foi plantado originalmente morre e as outras que não foram plantadas só estavam ali, elas crescem e vão crescendo, e vão crescendo, e vão crescendo. Quem tem jardim aqui, ou quem ainda tem jardim aqui, sabe bem do que eu estou falando nesse momento. Você vai plantar uma coisinha ali, e quando passa um tempo, você fala, mas eu não coloquei isso aqui no vaso. É porque a terra não estava limpa o suficiente e vai crescendo junto. O coração enamorado é aquele que está apegado e preocupado de tal forma com as coisas desse mundo que acaba sufocando o seu crescimento espiritual. É como o jovem ou a jovem apaixonado que não consegue pensar em outra coisa ou não consegue pensar em outra pessoa. Todo o seu foco está naquilo, a sua concentração está naquela pessoa, é tudo para ela, é tudo para aquilo, e as demais coisas começam a parar de funcionar direito, as coisas começam a perder um pouco do sentido, passam a perder o valor, começam a ser colocadas de lado, porque o foco está todo numa coisa só. O coração está enamorado daquilo, está amarrado àquilo, apegado e não consegue se soltar. Infelizmente, irmãos, há muitos corações assim em nossos dias. Corações tão preocupados com os cuidados dessa vida, tão preocupados com os cuidados desse mundo, que se esquecem que essa vida e esse mundo são passageiros. Se esquecem que essa vida, ela é, me desculpe a expressão, ela é ridiculamente curta quando nós comparamos com a eternidade que se seguirá após a nossa morte. A vida é curta, irmãos. Eu sei que a gente sabe de cor, né? A nossa vida é como um vapor, que logo aparece e logo se vai. Na teoria a gente conhece isso, a gente sabe, a gente fala, a gente recita. A gente pensa muito sobre isso no velório. Mas aí a gente sai do velório e pronto, parece que a vida ganhou mais comprimento. Mas não, ela continua
continua curta. E no primeiro lugar desses corações enamorados, estão muitas coisas como riquezas, estão os bens materiais, está o status corporativo, está ali o status acadêmico. Essas coisas estão ocupando o coração, estão no foco. Algumas delas, às vezes todas elas. E aí lá no fundo desse coração, lá embaixo, está a vida cristã, soterrada por todas essas coisas, sem conseguir ver a luz do sol, sem receber um pouquinho d'água, sem conseguir respirar. Lá no fundo, embaixo de todas essas coisas, está uma leve preocupação de como está o meu relacionamento com Deus. Se der para encaixar Deus no meu dia, eu vou fazer isso. Eu vou fazer o possível para que dê para encaixar o Senhor no meu dia. Eu vou fazer o possível para que eu consiga orar um pouco, nem que seja 2 minutinhos. Eu vou fazer o possível para ler um versículo. Mas se não der, meu Senhor, me perdoe. Não é por mal, mas é que eu tenho muitas outras coisas para poder alcançar. É muito triste isso. É muito triste. Se der eu oro, se der eu leio a Bíblia, se der eu vou no domingo para a igreja. Mas eu vou ou de manhã ou eu vou à noite. Não dá para ir nos dois. Eu preciso conciliar, eu preciso descansar. Como se aqui, meus irmãos, nós ficássemos fazendo alguma coisa que cansa. Tem muita gente correndo atrás das riquezas que empobrecem. Tem riqueza que empobrece. Empobrece a alma, empobrece o espírito. E a Bíblia diz qual a riqueza que nós devemos buscar. Abra sua Bíblia comigo, Salmo de número 119. Salmo de número 119, versículo de número 72. Salmo de número 119, verso 72. A palavra de Deus diz qual é a riqueza que enriquece e a que nós devemos buscar. A palavra de Deus diz assim: melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro e prata. Voltando lá para o livro de Mateus, capítulo de número 6, versículos 19 e 20, palavras também do Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito conhecidas. Ele diz assim, Mateus capítulo 6, versos 19 e 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Meus irmãos, nada é mais rico e precioso do que fazer a vontade de Deus. Nada é mais satisfatório, meus irmãos, do que estar satisfeito em Cristo. Nada pode enriquecer mais a nossa alma do que aquilo que Jesus nos dá. E todas as outras coisas sufocam o nosso coração. E se não sufocam nessa vida, elas nos conduzem a uma vida de perdição eterna. E lá não haverá mais uma segunda chance. Porque riquezas não levam ao céu. A palavra de Deus é rica em sabedoria, a palavra de Deus é rica em conhecimento, e todo aquele que abrir o seu coração para ela, verá que ela anuncia a Cristo Jesus, que é rico em graça e é rico em poder, misericórdia e salvação. E sabe o que é mais interessante? A salvação em Cristo, Ele dá de graça. A todo aquele que crê, a Bíblia diz, recebe de graça e pela graça. Se você está aqui nessa noite, você ainda não tem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Como está o seu coração? Receba de graça essa salvação. Meu irmão em Cristo, você está aqui nessa noite, como está o seu coração? E por fim, e eu preciso ser muito breve agora, o Senhor Jesus, na parábola, também fala sobre o coração preparado, que está lá no versículo 8. É a boa terra, onde a semente caiu e produziu
30, a 60 e a 100. E o coração preparado é aquele que está pronto para receber a palavra. É aquele que vem aberto, como o solo, para receber a sua semente. E é claro que para você ter uma terra boa para plantio, ela precisa passar por vários processos. É preciso tirar as impurezas, os restos de plantas, pedras pequenas, pedras grandes, bichos mortos. Tudo isso precisa ser tirado. É quando Deus começa a tirar algumas coisas da nossa vida, para que o nosso coração esteja preparado para ouvir o que Ele tem a nos dizer. É preciso sulcar a terra, ou em outras palavras, precisa rasgar a terra até a profundidade perfeita, para que a semente crie raízes profundas e possa germinar. Receba então umidade e calor do sol. Interessante que umidade a gente já pensa logo em água, e a Bíblia fala a respeito de si mesma, que a palavra de Deus é a água para nós. A palavra de Deus também diz que Jesus, Ele é o sol da nossa esperança e a semente precisa também de luz. Jesus é a nossa luz. E talvez você esteja aqui nessa noite porque você perdeu já muita coisa. Talvez você esteja aqui porque você já perdeu muitas pessoas na sua vida. Talvez o seu coração esteja aqui entulhado ou esteja sufocado. Talvez o seu coração esteja aqui já rasgado pelas muitas coisas que a vida traz para nós. Eu quero dizer que nada disso foi em vão. Se Deus ele tirou coisas da sua vida, se Deus ele arou o seu coração, fazendo com que abrisse espaço, é porque Deus ele quer que essa palavra que você ouve hoje, ela crie raízes profundas no seu coração. É porque Deus quer libertar você, meu irmão, desse problema. É porque Deus quer livrar você dessa vida espiritual fraca, essa vida espiritual insossa. É porque Deus ele quer fazer germinar em você uma nova vida a partir de hoje. É porque Deus quer fazer em você brotar mais fé. É porque Deus quer fazer com que as pessoas vejam que você é alcançado pela semente do Evangelho e que a sua vida teve uma transformação e essa transformação foi feita por Jesus. Eu não sei como está o seu coração hoje, mas eu sei que você sabe qual é o tipo de solo do seu coração. O seu solo está preparado para receber a palavra ou o seu coração está duro? O seu coração está entulhado com muitas coisas? Ou o seu coração está sufocado pelos prazeres dessa vida? Jesus pode transformar o seu solo, o solo do seu coração, em um solo pronto para receber a palavra. Abra seu coração para Jesus, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe.